Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se O Grande Amor da Minha Morte. O autor é Guilherme Leite, ator, apresentador, cronista, o criticador da Saloia TV. Também escritor. Bem-vindo, Guilherme. Eu é que agradeço. Que é a RDP Internacional. Já vamos falar deste nosso reencontro ao fim de 30 anos, que é uma coisa que parece impossível. 30 anos e 30 quilos. Exatamente. Também, não vamos estragar a conversa logo no início. Há 30 quilos atrás. É um bom ponto de conversa. Bom, olha, de que é que trata este livro com um título já em si irónico? Isto é um romance de ficção ou nem por isso? Quer dizer, o que está aí só não é verdade porque fui eu que inventei. Se eu não tivesse inventado era tudo verdade. Está um bocadinho da nossa vida, portanto, da vida de todos. Daqueles que estão de um lado ou do outro das várias barricadas que a vida tem. E estão aí todos. Quer dizer, foi uma coisa que me deu na cabeça escrever. Algumas personagens existem, ou seja, as personagens que aí estão foram inspiradas em pessoas que existem. Mas elas têm nomes? Algumas têm nomes. E outras a gente percebe quem são? Outras percebe-se quem são e algumas eu troquei o nome de maneira a que toda a gente consiga perceber. E para evitar processos no tribunal? Pois, para evitar isso. mas pronto, sei lá, possivelmente um Rosário Casaco pode ser inspirado num senhor que existiu chamado Rosa Casaco. Ou que era da PIDE, que era diretor-geral da PIDE. E, além disso, também era fotógrafo do ditador de serviço, que era o Salazar, e era um senhor com relações internacionais que lhe permitiam fazer uma coisa que na altura se chamava contrabando, e jogar na bolsa e coisas assim. Nada que não se faça hoje. Exatamente, nada que não se faça hoje. Outra das personagens que aí está é um Casimiro Montado, que se calhar é inspirado num célebre Casimiro Monteiro, quem é atribuído o ter dado com um pé de cabra na secretária do general Humberto Delgado e ter assassinado quer um quer outro, os dois. Também da polícia política do antigo Exatamente, regime. Também um senhor... Há uma certa fixação da tua parte em relação à PIDE, já percebi. Não, mas são esses. Depois não aparecem lá mais. Não, aparece um que faz figura de parvo, mas isso convinha. Bom, mas isso pode ser qualquer um de nós. Convinha, pois. Aliás, eu sempre sonhei um dia, agora já não, que já me retirei, mas sonhei um dia fazer uma série inspirada no Alô, Alô, que se passasse na António Maria Cardoso e com pidos muito burros e tal. Porque eu acho já não vai a tempo? Se alguém quiser fazer, eu ainda tenho a ideia, mas eu agora... Já registaste? Não registrei. Eu acho que o melhor melhor não falar muito. Não, eu sempre achei que o melhor registro das ideias é a gente dizer que esteve. Porque em sítios como este, onde está muita gente a ouvir, não é? E a ver, agora já... E a ver também, exatamente, que eu esqueço-me sempre da multimédia. Eu acho que esse é o melhor registro que há, é nós podermos dizer aos outros que tivemos as ideias e depois quem pode concretizar, não é concretizá-las, é quem tem aquela varinha mágica que permite concretizar as ideias, pode fazer por isso. Pronto, em televisão, por exemplo, qual foi a tua melhor ideia? Não foi feita. Bom. Infelizmente. Para além desta? Para além desta, a melhor ideia que eu tive, e tenho um grande desgosto de não a ter feito, foi uma série chamada Eusébio, o Rei da República. Porque eu acho que... Antes dele ter falecido? Sim. Foi em 2008. Portanto, o festival... eu não percebo nada de bola, até agora ia dizer o festival. O Mundial de Futebol era na África do Sul em 2010. Eu tive esta ideia durante um jantar em casa de amigos e estavam todos a discutir futebol. Eu, como não percebo nada de futebol, eles diziam, esse tipo é um analfabeto e tal, não sei o quê. Referindo-se a quem? A mim, claro, porque eu não percebo nada de futebol. E às tantas eu virei para eles e disse, o futebol para mim chama-se Eusébio. E o Eusébio jogou em Tomar e jogou no Beira-Mar, que é em Aveiro e tal, em Aveiro. E um deles disse, em Tomar, esse tipo é tão analfabeto que até diz... E ele jogou em Tomar. No final da carreira. Eu sabia. E eles que até discutiam, os dois jornalistas, que não sabiam. E eu de repente virei para a minha mulher e disse, olha, vamos embora que eu vou tomar umas notas que eu acho que já ganhei a noite. Olha, já existia a Wikipédia nessa altura? Para eles verificarem? Não existia. Já foi há muitos anos. Não foi há muitos. Foi em 2007 para aí.
E depois, em 2008, foi quando eu entreguei a proposta. Não existia nada. É uma eternidade. Exatamente, isso é verdade. É uma eternidade. E a primeira coisa que eu fiz foi, no dia a seguir, fui a uma livraria daquelas que também estão abertas ao domingo, que eu não vou dizer que é... Não vou dizer mesmo, porque eles... Mas ainda está aberta, porque as livrarias vão fechando. Pois não, é daquelas que fazem com que as outras fechem. Pronto. É das que fazem com que as outras fechem. Estão num concentrado. Exatamente. E então fui lá à procura de uma biografia do Eusébio, e depois vi que era o autor, era o João Malheiro, e a primeira coisa que eu fiz, não conhecia o João Malheiro, foi contactá-lo, e correu tão bem que ficámos amigos. Ainda hoje somos amigos. E, portanto, aquilo foi tudo feito já com indicações do João Malheiro, coisas a sério. Oficiais, porque ele sabe da bola. Sim, sabe. E fomos pedir ao advogado do Eusébio, o doutor Rogério Alves, não é? Rogério, que é do Sporting. Sim, foi candidato à presidência do Sporting. Fomos ao escritório dele, porque ele era o advogado do Eusébio, e ele teve a ver e disse, sim senhor, isto é uma coisa. Tínhamos autorização do próprio Eusébio, do advogado do Eusébio, do Benfica, e a série era, porque em 2010 era o Mundial de Futebol e era o centenário da República. E a alcunha do Eusébio era o rei. Eu estou a dizer isto, eu saía já daqui para ir começar eu ainda escrevi o primeiro episódio. E então o que é que aconteceu para impedir que isso se concretizasse? O que aconteceu foi que nós entregámos a proposta, acharam aquilo ótimo. A várias televisões? Não, entregámos àquela que nós achamos que devia honrar o Eusébio porque dá no mundo inteiro. E é aqui onde estamos. Foi aqui que foi entregue. E acharam... Eu lembro-me das palavras, era só uma estação que estivesse maluca é que não queria esta proposta. Mas depois nunca mais me disseram nada. Nem a mim, nem ao João Malheiro. Nada, zero. E o projeto caiu por terra? Caiu, nunca mais disseram nada. Entretanto, foi o centenário da República. E o Eusébio entrava em 30 segundos no início de cada episódio. Numa homenagem. Aliás, não, era ele a falar com o presidente do Benfica e recordavam coisas, depois havia um flashback. Pronto. E aquilo era... A vida dele era a sério, mas depois o resto era ficcionado. E, portanto, era o país nos últimos 50 anos e a imigração nos últimos 50 anos. Ainda bem que estamos... e eram histórias... A falar para todo mundo. Para todo o mundo. Porque Portugal não acaba ali em Badajoz, nem em Valença do Minho, nem com os sucedâneos. Pois, exatamente. Portugal acaba... Dá a volta ao mundo e volta ao mesmo sítio, não é? A gente esquece disso, que é a língua mais falada no hemisfério sul, que é a quinta ou sexta língua mais falada no universo. E eu só me lembro no dia em que abri o rádio, eu lembro-me onde estava na Terrugem, à porta da farmácia, que a minha mulher ia buscar uma coisa qualquer, e ela entra no carro e eu digo, olha, acabei de ouvir nas notícias, morreu o Eusébio. Eu lembro-me da primeira coisa que a minha mulher disse, foi grande oportunidade que perderam de venderem a tua série para o mundo inteiro. Eu lembro-me, foi a primeira coisa que ela disse. Foi um timing que devia ter sido explorado. E ainda devia de ser, porque aquilo contava a história dos últimos 50 anos do país, não, é que se foi tendo feito, por boleia a vida do homem que está no panteão. Não é? Várias séries, vários documentários sobre a Amália, e este ano passa o centenário do seu nascimento. Porque não fazer porque a Amália e o Eusébio foram durante anos o casal que identificava Portugal. Hoje já não é. Mas na altura, durante muitos anos, era a Amália e o Eusébio e a Amália. Mas enfim, é falta de vista ou falta de não, às vezes é falta de ontem. É falta de ontem. Aquilo que nós entramos aqui e disse, há 30 anos e tal. A falta de ontem. Mas é como se fosse ontem. Mas há pessoas que não... Porque eu lembro-me que a uma das pessoas que depois interviu nisto, ia dando ideias para eu escrever, porque eu ainda escrevi o primeiro episódio, etc. E que disse... Houve uma das pessoas que disse assim, vocês estão loucos em fazer esta série. Porque em Portugal, pessoas com menos de 40 anos, ninguém sabe quem é o Eusébio. Não é verdade. É completamente falso. Não é verdade. É falso. O meu filho não liga a futebol, tem 25 anos, o meu filho mais novo, e sabe perfeitamente quem é o Eusébio e quem é o Cristiano Ronaldo. Ele não sabe quem é o senhor que disse isto. Isso ele não sabe. Esse senhor que disse isso já passou à história.
Já, mas ainda aí anda. Mas pronto, ele sabe quem é. Eu não vou alimentar isto. Ele sabe quem é, mas custou-me ouvir. Porque era uma pessoa que eu admirava, ainda por cima. Admirava, no passado. Disse isto no passado. E é evidente que isso são mágoas, porque eu acho que podia... Era o que eu gostava de ter feito. Eu gostava muito de ter feito isso. Já deitaste a toalha abaixo? Deitei, acho que não vale a pena. Não, é assim, se alguém quiser que diga, porque as pessoas sabem que isto foi feito. Foi feito um filme, o Ruto, não sei se... Foi feito o Ruto, aliás... Que era sobre a vinda do Eusébio de Moçambique, a disputa dele entre o Benfica e o Sporting. Quem é o primeiro episódio que foi entregue, aquilo está lá. Porque o primeiro episódio é a chegada dele a Lisboa. A história é a mesma. A história é a mesma. Só que depois tinha mais. Depois há ali coisas a acumular. É que, por exemplo, o Domingos Claudino, que era o homem do Benfica, que tomava conta do campo do Benfica, que era dirigente do Benfica, e que na altura, entre aspas, raptou o Eusébio e o levou para o Algarve e ficou com ele. Está tudo registado oficialmente. O Domingos Claudino era tio de um primo meu. Portanto, não era meu tio, porque era do outro lado da família, mas era tio de um primo meu, Saloio, como eu, ali da Chilreira. Contou várias vezes essa história. Tudo, portanto, tudo, e tinha contado com detalhes, ao ponto de dizer... Uma coisa engraçada, Saloio, esperto, de Claudino, foi com ele para o Algarve e disse: este gajo pira-se aí à noite, que isto aqui há vida, não é? E então há mais vida para além do futebol. Não, tirou-lhe a roupa toda, foi para a lavandaria do hotel com ordem, só sai daqui quando eu pedir. E ele só tinha fato de banho e chinelos. Portanto, não ia sair propriamente naquela figura, não é? Exatamente, não sei. Isto não é de uma coisa de um Saloio e tal. E depois há outro célebre telefonema, que eu não vou dizer a palavra aqui, não é? Mas que o homem fartou-se de estar com um jovem de 17 ou 18 anos, que ele teria na altura. Sim, acho que era 18 anos. 18 anos. Ele fez os 19 já cá. Pá, fechado num quarto de hotel no Algarve, não é? Até que ele telefonou para Lisboa, para os outros e disse: vocês, resolvam-me o assunto rápido que eu saio daqui com fama de... E disse a palavra completa. E na altura aquilo era má. Isto era... A vida do Eusébio não era só ser útil, ser justo, é que as pessoas iam gostar, ia honrar o país, e a gente precisa de levantar o ego. E provavelmente, se já fizeram também um filme sobre o Cristiano Ronaldo, não em ficção, mas em documentário, porque não fazer, uma vez que a história se completa com a morte sempre de alguém, porque não fazer com o Eusébio? Provavelmente é uma ideia que é lançada novamente aqui. Esta foi registada. É de aproveitar. Tu, na televisão, qual foi o teu primeiro papel? Foi nos Apanhados. Nos Apanhados do Joaquim Letria? Sim, do Joaquim Letria. Aliás, foi nessa altura que nós nos conhecemos. Foi em 1985, talvez. E troca o passo. Há 30 quilos, nós estamos a fazer batata, já são quase 40 quilos também. Mas foi nessa altura, sim, foi. Graças a um homem aqui da casa, da parte da televisão, que é o Rogério Borges. Que era o realizador? Não, ele não era o realizador na altura, ele ainda era... Não, era realizador. Agora era, sim. Quando se reformou, sim, era realizador. Na altura acho que ele era assistente do Luís Andrade, outro que já partiu e está do outro lado. Por isso é que teve um bom professor. Exatamente, que era uma pessoa que respirava televisão, o Luís Andrade. Eu gostava muito dele. É engraçado, uma história com o Luís Andrade, que é... Eu uma vez vim aqui tratar de um assunto qualquer e estes estúdios novos tinham sido inaugurados, estavam aqui há pouco tempo. E eu ia embora e o Luís Andrade disse: Guilherme, o que é que acha dos novos estúdios? E eu disse: pelo que eu vejo, acho bem e tal. Mas já viu cá dentro? Não, isso não vi. Não, então não se pode ir embora, desculpa lá e tal. Liguei à minha mulher que estava à minha espera lá fora. Olha, espera. Ele foi mostrar tudo. Era um senhor. Era. Um senhor. Tudo. Aproveito já para fazer aqui uma vénia. É bom, de vez em quando, nós evocamos determinadas pessoas. E o Luís Andrade, de facto, e deixou aí uma coletânea de filhos. Não quero dizer nenhum em particular, mas o Hugo Andrade, por exemplo, se me permitem, foi diretor de programas desta casa, está agora na TVI, e de facto ele merece todo o nosso respeito, porque ele é um grande profissional, aliás, tal como tu. E então, porquê é que te foram buscar? Foi o Rogério Borges que soube que iam fazer Apanhados e disse: vão convidar aquele que o tipo passa aí a vida a pregar partidas. Eu gostava de pregar partidas aos amigos, portanto... Isso era verdade? Era. E ele disse: vamos buscar aquele, ele tem jeito de prega partidas e tal. Acho que andavam à procura de alguém. E eu aproveitei logo, não é?
Epá, quero sim senhor e tal. Agora, eu não sabia o que era, que eu nunca tinha visto. Nem se podia ser ninguém conhecido, uma vez Não que podia aquilo tem ser. que ser gravado antes do primeiro episódio ir para o ar, para não estragar o efeito de surpresa. É verdade. E, de facto, o Joaquim Letria foi aí o pai dos apanhados e fundou uma escola. Aquilo foi. Eu lembro uma vez, fui ao Porto e no comboio encontrei o maestro Vitorino de Almeida e ele reconheceu-me e disse, vamos ali tomar um café e tal. E eu, o maestro reconheceu-me e ele diz assim, reconheci-o, quer dizer que você está em fim de carreira, porque ator de apanhados não pode ser reconhecido. Não, exatamente. E era verdade, ele disse uma coisa, você trata de arranjar outras coisas e rapidamente e tal. E eu nunca me esqueci desse conselho do maestro. O conselho sábio. Sim. Sábio. Sim, isso é verdade. E então, o que é que tu fizeste a seguir? Aliás, depois, mais tarde, fizeste o Minas e Armadilhas, também Isso já foi na SIC. E depois, dentro do mesmo género. E depois comecei, tive uma aposta, que era o Café do Surdo, que era um programa mais sátira do que humor, mas foi feito cedo demais, na minha opinião, e na opinião de outras pessoas. Foi feito à frente do tempo. Pronto, hoje aquilo seria ótimo fazer. E como havia um contrato e havia que acabar o contrato e mudar o rumo à coisa, foram, na altura, inventado uma coisa chamada Malucos do Riso. Exatamente. Que eram andotas. Antes de chegarmos aos Malucos do Riso, que ainda hoje é também um dos formatos da SIC mais conhecidos e mais lembrados na memória dos espectadores. É verdade ou não que para um determinado apanhado ir para o ar tem que estar devidamente autorizado? Autorizado. Sim. Houve apanhados que vocês fizeram a alguém ou a pessoas que tiveram assim um bocadinho prurido porque não estavam efetivamente à espera de o ser? E que não autorizaram? Há histórias interessantes. Há histórias interessantes. Uma é, felizmente, na minha opinião, quando aquilo é feito para o bem e não para outros, como era antes do 25 de Abril, que era feito para o mal, felizmente nós somos um país com segurança. E a prova disso é que durante as vezes que fiz apanhados, várias vezes apanhámos pessoas que diziam, espera aí, chega aqui. E a um canto, disfarçadamente, mostravam o cartão e eram da judiciária. E estavam ali em serviço a fazer qualquer coisa. Eu não lhes ia perguntar o quê. Você não ponha isto e tal, com certeza. Claro que não. E apagava. Isto aconteceu várias vezes. Sempre da judiciária? Sempre da judiciária. Ora bolas. Sim. Não, isto é um elogio, porque é verdade o que eu estou a dizer. Eles estavam lá... estavam ali por acaso, na altura. Era em hotéis, era na rua? Não, na rua. Eu recordo um apanhado, uma vez, lembrei-me de fazer uma coisa que era um fulano algemado, à frente, e com uma gabardine para tapar as algemas e tal, numa área de serviço, dizia assim, tire-me aí a chave que está no bolso da gabardine, e desaperte-me aqui isto, que eu fugi do carro e não sei o que mais, não sei o quê. E havia pessoas que diziam, vá-se entregar, você vai ser apanhado. Havia pessoas que ia disto, sim senhor e tal. Mas aí a terceira ou quarta pessoa a quem ele fez isto, disse, sim senhor, anda aqui atrás do carro e tal. Quando ele chegou atrás do carro, pôs-lhe uma mão na nuca e outra no cabelo e disse, Polícia Judiciária, vai já preso outra vez. Disse qualquer coisa. Identificou-se, Polícia Judiciária. E o outro dizia, é para os apanhados. Sim, eu sei que é para os apanhados. Estás preso. Foi preciso abrir a porta da carrinha. E só quando o homem viu as câmaras todas lá dentro, e eu saí, que na altura já me conheciam, é que ele olhou, confirmou bem e depois largou o outro. Não achou graça? Eu convenci-o a deixar pôr as imagens sem se ver a cara dela. Porque lhe disse, se nós pusermos isto é um elogio à judiciária. Porque há um tipo que vai fazer isto e é caçado logo. Portanto, e eu não tenho a certeza, mas eu acho que esse apanhado chegou a passar, evitando a cara dele. Não se via a cara do senhor. Explicando, porque uma das vantagens era que aquilo tinha alguém, primeiro o Joaquim Letria, depois quando passei eu a produzir, que era os Cromos de Portugal, aparecia eu que explicava, nós vamos fazer isto, por isto. E foi muito interessante. Eu acho que isto foi bastante interessante. Outra história interessante eu inventei uma rábula que era antenas parabólicas, mas não para televisão, para gás.
Portanto, uma Na altura em que as antenas parabólicas estavam muito na moda. Na moda e tal. Que é anos 90. Sim, foi no final da década de 90 isto. Foi em 98, isso eu lembro. E antenas parabólicas para gás. Tinha um aparelho, que era a box, chamava-se Androminador e tal, e o gás podia vir da Arábia Saudita, da Argélia, dependia para onde se direcionava a antena. E fomos fazer isto para Alcácer do Sal, para a porta de um supermercado grande que é a entrada de Alcácer. A primeira pessoa que veio e tal, não, isto não resulta e tal, não aceitou. A segunda não aceitou, né? Às tantas há uma senhora que comprou 2 aparelhos. É um para pôr em casa, aqui, e outro para pôr no monte, que eu tenho um monte lá afastado e tal. Comprou 2 aparelhos. E depois fomos ver, a senhora era professora do liceu em Alcácer. E eu vamos pedir à senhora se pode, foi o assistente que vai logo, não é? E a senhora, isto é para os apanhados e tal, veja lá e tal. Não, eu dou muito bem com os meus alunos, eles vão se divertir muito e tal. Assinou o papel. E eu, quando ele chegou com o papel à carrinha, disse: olha, desculpa, anda lá com a cassete, ainda era em cassetes, anda com a cassete para trás, apaga isto tudo. Mas a senhora autoriza? Não, apaga tudo. E rasguei o papel. Pronto, e agora apagas tudo para não haver cá ideias e tal. E depois, mas porquê é que estás a fazer isso? Eu disse: eu já tive a idade dos alunos dela. Se isto for para o ar, a senhora estraga, a carreira dela acabou. A falta de respeito iria imperar, seguramente. Ia imperar, e quer dizer, e era de uma maneira, eu na altura, com os meus 14, 15 anos, ela entrava e eu era logo, cheira-me a gás. E era, se não fosse no plural, não é? A gases. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Portanto, e isso, quem faz aquilo tem que ter a responsabilidade que aquilo é para brincar, não é para estragar a vida a ninguém. Houve algum apanhado de que tivesse arrependido ou não? Não. Arrependido não, porque fiz estas coisas. Se não tivesse Fizeste feito, mais do que uma vez? Fiz. Quando eu achava que uma coisa é brincar e a pessoa está... Outra coisa é enxovalhar. Outra coisa é enxovalhar as pessoas. E não me arrependi porque não pus as coisas. E, portanto, não me arrependi. Aliás, eu diverti-me muito a fazer aquilo. E pus de pessoas que eu vi que se divertiram a ver aquilo que fizeram. Nunca houve uma pessoa que tivesse mandado uma mensagem a dizer: você estragou-me a vida ou prejudicou-me. Pode ter acontecido alguém que tenha os amigos gozado, mas o que eu saiba, nunca ninguém me disse. Mas houve este cuidado existia. E penso que quando foi na altura dos programas de Joaquim Letria, que também houve. Porque, por exemplo, eu lembro-me na Fonte do Sabugo, lá está, outro onde apareceu um agente da Judiciária. Vocês eram perseguidos? Não, é verdade. Fomos para a Fonte do Sabugo vender a água, com um decreto e tal. Isto agora é vendido a copo e não sei o quê. A Fonte do Sabugo em Sintra, onde as pessoas vão encher a aguinha, que dizem que eu acho que aquilo faz mal, porque já está filtrado todo lado. Mas pronto, há 30 anos a malta gostava daquilo. E mesmo junto à vila. Exatamente. E eu lembro-me, eu acho que nunca houve, porque houve cuidado com as coisas. Uma vez apanhámos um senhor num hotel que não ia acompanhado propriamente com a esposa, e é preciso perceber isso. E o homem disse: aquela senhora não é a minha esposa. Pronto, mas ele também não quis dizer isso, e aquilo mas ficou... deu a entender, se calhar. Não, deu a entender, por acaso deu a entender de outra forma. Identificou-se e disse: sendo eu membro do governo, acho que não me devem pôr nos apanhados. Pronto, isto já foi... Atenção que isto já foi há 25 anos ou mais. Portanto, que é para não andarem aí a pesquisar. E eu, por acaso, não o conheci. Portanto, ele era de segunda linha, de certeza. Era um subsecretário do subsecretário. Sim, daqueles, era assim. Mas pronto, e eu percebi, o problema dele não é ser... Não era ser de governo, era manter a legítima ao lado dele. Exatamente. Ora bem, Os Malucos do Riso foi também, como eu disse, um formato que revolucionou, de certa forma, a forma de contar anedotas em televisão. Houve vários programas de anedotas. Houve, Ana. O Hotel Rit, já houve vários. Então o que é que diferenciava Os Malucos do Riso? Foi porque quando foi o Jorge Marecos que me disse: conta anedotas, isso resulta sempre. Eu disse: ok, então, mas vamos contá-las de outra maneira. E foi no meu telheiro lá em casa que começámos a amanhar aquilo tudo.
o que eu acho que fez aqui o resultado foi que nós inventámos personagens para as andotas e decores, ambiente para as andotas. As andotas que contavam só na mercearia e inventou-se o merceeiro, que era o Camacho que fazia, não é? Foi o grande boom da carreira do Camacho. Do Camacho, foi aí. Inventou-se o alentejano que eu fazia e, quer dizer, Cabecinha Pensadora. foi cabecinha pensadora. Ainda hoje há pessoas que ainda dizem, portanto, se foi o boom dele, também foi o meu, porque não vou cá dizer que foi com os apanhados ou não sei o quê, porque ali, os apanhados, eu era, veio aí o homem dos apanhados, ou o gajo dos apanhados, que era mais tipo, e ali passei a ter nome. Inventou-se o mecânico, curiosamente eu vinha a entrar aqui, não é? Como tiveram a gentileza de me deixar entrar, disse para o senhor da porta, olha, eu vou, disse para onde é que vinha, vou para o programa do Germano e tal, não sei o quê, e ele olhou e diz assim, o Manel GT, homem, pode entrar. Portanto, foi o Manel GT da oficina, não é? Isto aconteceu ali à porta agora. Está na memória. Está, porque ele devia ter 10 anos ou 12, porque é uma pessoa comparada connosco, o jovem, não é? Isso já foi há 20 anos? Foi há 25 anos. 25 anos. Foi 25 para 20, portanto, eu só lá tive 3 anos, mas aquilo durou 10 para aí. Eu estive lá 3 anos e depois mudei para a RTP, para fazer os cromos de Portugal, porque eu queria muito fazer. E depois mais tarde fizeste também personagens na Praça da Alegria. Fiz na Praça da Alegria, vários. Quando nós viemos embora, eu dizia para o Luís Aleluia, a gente vai os dois, mas isto é um minibus, porque tínhamos feito tantas personagens e foi uma coisa que deu muito gozo fazer. Sabes porquê? Porque nós, às vezes, às 11 da manhã, brincávamos com coisas que tinham acontecido há 1 hora. Eu lembro uma vez Portanto, havia muita liberdade de... Havia. Nós é que fazíamos os textos e tal. E jogava na atualidade. Na atualidade, sempre. Eu lembro uma vez um jornalista do Jornal da 1 hora, Jornal da Tarde, como é que se chama? Da Tarde, dizer assim, vocês estão a dar as notícias antes de nós, disse aquilo a brincar. Foi quando a Fátima Felgueiras regressou do Brasil. Porque nós ouvimos aquilo na rádio, e mudámos os textos e fizemos os textos com ela a regressar do Brasil ao meio-dia, não é? E aquilo ia sair à 1. Então, vocês deram a notícia primeiro que nós e tal. Mas era a brincar. Estragaram, entre aspas, não, até preparava, porque a gente andava aquilo com humor, não é? Aquilo era uma cena do Aula Dona Rosa, a sua filha voltou do Brasil, não é? Era uma cópia do filme que nós fizemos. Do Pátio das Cantigas. Exatamente. Mas eu lembro-me de dizer, vocês dão as notícias primeiro e tal. Mas era um espaço de liberdade, porque nós falávamos de muita coisa. E, curiosamente, não nos foram mandados recados. Ou das duas, uma não viam. Não, viam. Ou se viam, não achavam viam, mal. não nos foram mandados recados. No fim, aquilo tinha que ter um fim. Portanto, não tinha que ter um fim. Mas não, às vezes diziam, ouvi um primo meu que dizia, tu dizes aquelas coisas, vocês pensam, mas é para isso que a gente está, não é? A gente está para brincar com as coisas. É para isso que serve o humor. Exatamente. Nunca ofendemos ninguém, não achincalhamos ninguém, não, nada. Eu lembro-me quando, por exemplo, o Moraes Sarmento era ministro e ele tinha a pasta da RTP, não é? E depois quis privatizar a RTP2, ele tinha sido boxer. E eu, na altura, o que é que eu vou fazer? E tal, comprei umas luvas de boxe. Imaginas-me tronco nu da cintura para cima e entrava de boxer e tal. E depois ia explicando e tal, e não sei o que mais, e não sei o quê. E eu vi, isto que é maluco, o homem é ministro. Mas a ministro deve ser inteligente, deve perceber que eu estou a brincar. Nunca recebemos uma... que chato. Não, nunca recebemos. Isso, quando andam sempre a dizer, nunca recebemos. Depois, uma vez, recebi um telefonema de um senhor que, por acaso, agora está em tribunal, mas pronto, paciência. Por acaso? Só por acaso. Acontece a todos, não é? Aliás, quando nós vamos a tribunal é porque realmente fizemos alguma coisa de bom. Mas não fui eu que o pus. Não, ao contrário. Sim, eu estou a falar de um senhor que foi primeiro-ministro e agora está em tribunal. Essa uma vez telefonou. A elogiar, presumo. Sim.
Acontece aos melhores, não é? A convidar, a perguntar, eu não me lembro da resposta. Pá, quando é que você tem tempo para vir almoçar comigo? Eu preciso falar consigo. Eu tenho o tempo todo, até posso almoçar de noite. Chama-se jantar. O senhor pode almoçar de noite, o senhor é. Marque! Nunca marcou. Não. Não tinha tempo. Não tinha tempo. Obviamente. Olha, cenas de um casamento, também foste tu que fizeste. Sim, mas era um formato comprado. Isso a grande como é que eu hei de dizer? O louvor que se deve dar a quem comprou aquilo é o Rangel, porque ninguém comprava aquilo. Quer dizer, só a malta, quando vi aquilo, tipo, é doido. Recorda só rapidamente para as pessoas se lembrarem do que é. Era um programa que retratava casamentos. Só que depois, com a ajuda do Marecos, é preciso dizer, o formato era italiano, nós fomos dando a volta àquilo. E as perguntas, em vez de ser quando é que deu o primeiro beijinho, aquelas coisas, começaram a ser qual vai ser o seu futuro aqui nesta zona do país, onde é que estão a pensar educar os filhos, como é que... Começou a ser uma coisa... E aquilo, depois, uma coisa séria. E depois, com o Jorge Marecos, que é realizador de cinema, ou com o Jorge Queiroga, que também é realizador de cinema, qualquer um deles fez pequenos documentários, tendo por desculpa os casamentos. Aliás, voltando ao Eusébio, o Eusébio era a desculpa a desculpa, entre aspas, boa, para apresentar uma grande radiografia do país dos últimos 50 anos. Era um TAC. Era um TAC. E aquilo era de regiões. Eu lembro de um que foi feito, por exemplo, na aldeia de Monsanto, uma coisa fabulosa, com uma história que demora um minuto, que é conto, que é a sabedoria popular. O pai da noiva, a gente filmava aqui, filmava ali, não sei o quê, e o pai da noiva dizia: Sr. Guilherme, você tem que ir a casa filmar o meu Picasso. E eu também, a gente vai e tal. E depois esqueci-me daquilo, porque o homem ia ter um Picasso em casa. Mas, pois, Picasso, provavelmente, isto é o quadro. Foi o que eu pensei, inocente de mim. E eu pensei, ele tem lá uma cópia do Guernica, ou uma coisa qualquer. Não ter um burro. Era o burro. Era o burro mesmo. Era mesmo, palavra de honra, o burro era eu, não é? Toma-me lá agora a ver o seu Picasso e tal. E o gajo abre a porta do corral, que era por baixo. É bonito ou não é o meu Picasso? Picasso e tal. O burro era eu, que nunca percebi. Pensei, Picasso, pensei que ele tivesse uma cópia, uma coisa qualquer de um quadro do Picasso. E o Cabecinha Pensadora. Cabecinha Pensadora, não é? Porque é um grande nome para pôr um burro, Picasso. Claro. É do melhor que há. Olha, qual foi o teu último programa em televisão? Bem, foi na Praça da Alegria, uma série, foi uma série que eu gostei muito de fazer aqui na RTP. A Estação da Minha Vida. Com o Diogo Morgado. Com o Diogo Morgado, sim, com a Henriqueta Maia, com a Cecília Guimarães. Foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. E porquê é que eu gostei muito com a Anabela Teixeira? Porquê é que eu gostei muito? E com outros, agora não vou dizer todos, não estava aqui, porque entrou muita gente. O Alberto Beirão, que fez um pequeno papel e que sempre trabalhou nas coisas onde eu entrava. Apanhados também? Fez também apanhados, etc. Eu gostei muito porque aquilo, eu uma vez fui à feira de Carcavelos. Não lembro porquê, mas fui à feira de Carcavelos. E veio um senhor ter comigo e diz-me assim: eu quero lhe dar os parabéns. O homem tinha assim um sotaque, porque aquela série, é a honra que eu tenho quando digo aos meus colegas da BBC: estão a ver, também se fazem séries boas em Portugal. Eu disse aos seus colegas: eu trabalho na BBC. Eu, o homem que trabalhava na BBC e andava para ali de férias. E aquilo bateu-me, porque, pronto, desculpem lá, a gente também há coisas que se gostam de ouvir, não é? Não há cá falta-se a modéstia, eu gostei muito de ouvir. Claro. E acho que a série era bonita, era muito bonita, e tinha música do Vitorino, muito bem feita. O Vitorino foi ver a terra, porque ele fez a música, sabendo a história toda, que a gente deu-lhe a história, mas foi ver até. Ele fez a música e fez as letras das músicas. As letras das músicas da série não eram minhas. Foram feitas por ele em cima daquela história. E fez aquilo muito bem.
fez aquilo. E essa foi a tua última aparição em termos de Em série foi ficção. a última que fiz. E então o que é que achas que as pessoas... Porquê é que as pessoas não te recuperam em termos de ator ou em termos de apresentador? Isso não sei. Acho que a gente tem... Eu sempre tive noção que andaria... Eu tive 15 anos seguidos, ininterruptamente, no ar. E, portanto, sabia que há um limite. Agora, eu achava que ia sair com o Eusébio. Achava que era, porque depois de fazer a Estação da Minha Vida, que podia ter tido uma segunda série. Porque foi a série mais vista da RTP nesse ano. Teve ali uns percalços que foi... Estamos a falar em 2000... Em 2002. 2001. 2002 eu fui para o Porto. Então há quase 20 anos. Sim, há quase 20 anos. Foi a série mais vista nesse ano. Portanto, há 20 anos que em termos de ficção tu não fazes nada. Não. Gostava de ter feito a série do Eusébio, isso gostava. Aquela do Alô, que era sobre a PIDE, também gostava, mas era por ser divertido. Lembrei-me de fazer uma, mas isso já tinha que ser, que foi nos 50 anos do Maio de 68, que era a que lhe dei o nome de Maduro Maio, e era, portanto, a história dos tipos que estavam jovens no Maio de 68, hoje maduros, não é? E lembro-me que a história era muito simples, era um fulano do Maio de 68, daqueles português que anda lá e tal, que eu conheço, não é? Conheço bem, e inspirava-me nessa gente, mas que tinha tido um filho que era um liberal de primeira. E que... Incompatíveis, portanto. Incompatíveis. Gostava muito um do outro, eram pai e filho, mas incompatíveis. E o outro era um liberal de primeira e tal. E quando foi para a administradora da editora onde o pai trabalhava, uma das coisas que fez foi despedi-lo. Ao pai. Porque, pronto, o liberalismo não tem essas coisas. E despediu. Enfim, transformou a editora numa coisa e tal. E então há o casamento do filho. E ele convidava o Conn Bennett para vir ao casamento. Foi a figura do Maio de 68. A figura do Maio de 68. E no dia do casamento, quando o Conn Bennett vinha, há uma greve em Paris e não há aviões para ele vir. E então o Maduro do Maio de 68, a série acabaria com ele a dizer maldita greve, e o filho a rir-se, apanhei-te. Era uma comédia, mas que passava uma mensagem de evolução de tempos, de pessoas que cristalizam e ficam sempre num tempo, dos que conseguem evoluir, mas isto através da comédia também se podia mostrar isto muito bem. E o nome era Maduro Maio, que estava a ter feito. Quem sabe se um dia alguém pode aproveitar isso. Olha, por isso é que tu, hoje em dia, através da democratização das plataformas digitais e dos online, que a tua Saloia TV tu aproveitas para dizeres aquilo que te vai na alma. Eu digo o que penso. Sem filtros. Sem filtros. E às vezes digo às pessoas, isto é para quem gosta. Isto é como o Festival da Lampreia. É o que eu digo. A Saloia TV é como o Festival da Lampreia. E fia o barrete quem quer, é? Não é só isso. Eu não vou a um Festival da Lampreia porque eu detesto Lampreia. Portanto, não vou para lá e depois ponho-me a dizer deviam de fazer isto, era com sardinhas. Sardinhas é que era, a Lampreia não. Não, eu não gosto do Festival da Lampreia, não vou lá. Portanto, e quem não gosta daquilo que eu digo, não vai ver. Porque há uns fãs que passam lá a vida a mandar vir, amigo, não veja. Quer dizer, vê para mandar vir. Exatamente. Por isso é que aquilo tem 103 mil gostos e 113 mil seguidores, que são os que seguem para andar. São os primeiros a aparecer. Tens uma atividade regular? Tenho, quase todos os dias lá ponho vídeos. Quase todos os dias sobre qualquer assunto? Esforço-me que seja um bocado da minha região. Eu sou saloio e aquilo... há pessoas que dizem, uma televisão saloia devia só mostrar os cantinhos de saloio. Não, tem que mostrar saloios. Quer dizer, as pessoas têm a opinião que o saloio é um parvo. Já agora, eu acho que não sou assim tão parvo como isso. Sou saloio. Dos 4 costados. Não haja dúvida nenhuma. De uma família saloia de São João das Lampas que está ali antes das invasões francesas. Ali para os lados de Sintra. Sim, São João das Lampas, Concelho de Sintra. Portanto, e aquilo... Eu digo o que penso, tento pôr coisas da zona, falo muito do Conselho, quer de Sintra, quer de Mafra. Portanto, aconselhas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir a sintonizarem a Saloia TV no computador? Sim, aquilo está no Facebook e no YouTube.
Mas é no Facebook é que tem atividade. O YouTube é o arquivo. Os vídeos estão Sim, mas quem quiser lá vai pesquisar. Sim. Mas olha, estamos a 5 minutos do nosso final e agradeço-te. O tempo passa. O tempo passa quando temos bons conversadores como tu e, de facto, não digas isso, para matar memórias de há 30 anos. Tu fizeste rádio, de facto, na Rádio Marginal. Fiz e gostei muito. E fazia programas infantis. Eu tinha um programa ao domingo e tu entravas a seguir a mim. Durante meses, todas as semanas a gente cruzava-se. Voluntariamente. Era claro. Pro bono, voluntários e ainda pagávamos. Era para o bono, para o Sting e para o Milchecker. E ainda pagávamos. E eu fazia o programa infantil. Gostava muito, porque há outra coisa que eu também trabalho para crianças muito. Tinha uma dupla de palhaços, que era o Fraldinha e Sabonete, e escrevíamos, aquilo não era aqueles números de tal na cara, e não sei o quê, não era nada disso. Eram pequenas peças de teatro representadas por 2 palhaços. E ainda chegámos a andar pela Guiné, por São Tomé, e cá, do norte a sul do país, sem esquecer as regiões autónomas. Fizemos centenas de espetáculos. E dessa experiência de rádio saiu muita gente também. Saiu, sim, senhor. Às vezes para a rádio lembro, e para a televisão. E para a televisão, mas às vezes lembro do Marinho, do Zé Pedro, que era técnico. Estava lembro na Rádio Renascença. de Oliveira, que fazia coisas de desporto, que eu acho que veio para a Antena 1 até. Não me lembro o outro nome dele. O Rogério Borges, que era aqui da casa. E mais, eu lembro de uma coisa que foi uma honra enorme para a altura. O Luís Andrade foi da cooperativa de fundadores da Rádio Marginal. Isso, na altura eu lembro, isto vai para a frente. Se um homem destes é da cooperativa... No tempo da Rádio Pirata, atenção, tem que dizer. Exatamente, teve essa coragem. Antes da legalização. Estamos a falar em 85, 86. Ele teve essa coragem e tal. Era uma pessoa simpática e que faz falta. Respirava isto. Deixa-nos-me contar, em meio minuto, dá tempo, uma história do Luís Andrade. Uma vez alguém aqui, não me recordo quem foi, disse assim, as pessoas passam tempos à espera para falar com um diretor de programas. Com o Luís Andrade, qualquer pessoa pode falar. Basta lá ir às 7h30 da manhã. E eu disse, às 7h30? Sim, eu às 7h30 da manhã já lá está e não está ninguém para ele. Só lá está ele, portanto... E lá, está bem. Então, eu, como para vir a Lisboa, ou venho muito antes do trânsito, ou só venho às 11, não é? Porque senão fica ali... às 8 telefonei ao Luís, estava eu lá na Praça da Alegria no Porto. Luís, eu precisava de falar consigo e tal, posso passar aí amanhã? De manhã, assim cedo? É a hora que quiser. Então às 8 eu estou aí. Eu cheguei aqui às 8h05, para aí. Aqui não, ainda era acho que ainda era no Lumiar. Ou na 5 de outubro. Na 5 de outubro, ainda era no 5 de outubro. E quando eu cheguei, diz a senhora que estava na porteira, o Luís Andrade esteve aqui à sua procura. Eu disse, já, entrei, estava ele, às 8 da manhã. Portanto, o homem às 8 da manhã estava ali. E se calhar às 8 da noite também. Era um bom exemplo. E era um bom amigo. Era o grande amor dele, era mesmo a televisão. Era, o grande exatamente. Amor é a morte. Presumo que não. Não, isso está corrigido no fim do livro. Portanto, mas também não vamos fazer não, mas como na primeira página se percebe o que é que acontece, o homem manda-se de uma janela e mata-se. Na última página alguém comenta aquilo que sabe logo no início e diz, a mulher era o grande amor da vida dele. E há um que emenda, não, foi da morte, porque ele mandou-se da janela com o desgosto dela ter morrido. Mas não foi. Portanto, foi por um motivo que aí só lendo o livro, claro, é que se sabe. Lendo o livro do Guilherme Leite, que foi o meu convidado hoje aqui no Germano Campos Entrevista da RDP Internacional. Guilherme, muito obrigado. E para o estrangeiro isso pode ir para o correio. À vontade. Podem escrever Guilherme Leite, tudo junto em minúsculas, guilhermeleite.pt, e vão parar à página da editora, que eu fiz foi o meu filho que fez um link direto. Exatamente, essa coisa. Olha, muito obrigado. Eu é que agradeço. Espero que daqui a 30 anos a gente se possa encontrar outra vez. Na altura eu terei 96. De cadeirinho de rodas. Não, qual de cadeirinho de rodas? De ski. Ou de outra coisa qualquer. Skate. Qualquer coisa assim. Guilherme, um grande abraço, até à próxima. Obrigado a todos e a todos os que ouviram, um grande abraço também.